muito bom dia para você. Bem-vindos à edição deste sábado do Ponto de Encontro. Você tem medo de quê? Apesar deste não ser um dos sentimentos mais agradáveis, o medo é extremamente importante, mas às vezes ele se torna um problema. São as chamadas fobias, o medo exagerado que atrapalha o cotidiano de muita gente. Hoje o Ponto de Encontro explica tudo sobre esse transtorno para você. E para falar com a gente, já estão aqui no estúdio dois especialistas no assunto. Hoje a nossa conversa é com o Dr. Taliba de Carvalho. Ele é psiquiatra do Hospital da PUC e também professor da Faculdade de Medicina aqui da PUC Campinas. E a doutora Daniela Iaquinta. Ela é psicóloga do Instituto de Psicologia e Controle do Estresse aqui de Campinas. Doutora Daniela, doutora Taliba, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês aqui com a gente. Para a gente começar a nossa discussão, doutora Taliba, como que a gente pode definir exatamente o que é a fobia? Então, fobia é um medo acentuado de um objeto ou uma situação, né? A pessoa, diante dessa situação, ela fica bastante ansiosa, preocupada, inquieta, sente um incômodo e um sofrimento. E doutora Daniela, no começo a gente falou, e doutora Taliba também, da questão do medo, né? O medo é importante em diversas situações da nossa vida, mas às vezes ele começa a atrapalhar o nosso cotidiano. A partir de que momento que isso já pode ser classificado como fobia, efetivamente, né? O medo normal e essa fobia que talvez paralise a pessoa de certa forma. É quando o medo começa a gerar uma ansiedade antecipatória, né? E a pessoa teme algum estímulo. Né? Então, por temer aquele estímulo, a pessoa passa a ter um comportamento de esquiva. E isso começa a ser prejudicial à sua qualidade de vida e o transcorrer natural da vida dela. Então, a pessoa deixa de ir a lugares, né? Deixa de, por exemplo, andar de avião, deixa de ir em reuniões sociais devido à fobia. E doutora Taliba, o que a gente percebe também é que quando a gente fala sobre fobia, muitas pessoas não acreditam muito nesse diagnóstico. Ainda existe aí um estigma com relação à fobia, é uma frescura, entre aspas, do paciente, da pessoa. Isso realmente é real? Esse estigma ainda é verdadeiro quando se faz o diagnóstico desse transtorno? Eu penso que isso tem melhorado um pouco, e isso tem uma relação com a fobia, mas eu penso que principalmente tem relação com todos os transtornos mentais. Às vezes as pessoas fazem uma associação entre a doença mental e a fraqueza, a ausência de uma certa disposição para a luta na pessoa, o que não é verdadeiro. E, doutora Daniela, o diagnóstico da fobia como que é feito, né? Você falou, né, de alguns sinais que a pessoa apresenta diante de algumas situações, mas isso já é o suficiente para fazer o diagnóstico desse transtorno? São as entrevistas, né, individuais que fazemos. Existem instrumentos que nos levam a avaliar o nível de ansiedade dessa pessoa, o nível de estresse também, que é um fator bastante contribuinte para o desenvolvimento dessa fobia. Determinados estresse agudos, ou se a pessoa está desenvolvendo um transtorno do estresse pós-traumático, né? Toda essa avaliação é feita no próprio consultório através de uma análise funcional. Você falou do estresse, né? Porque muita gente não sabe o que causa fobia, né? Porque existem fobias diversas, bem variadas, né? O estresse seria um dos motivos que podem desencadear algum tipo de fobia, doutora? Com certeza, o estresse é um deles, né? Além de fatores genéticos, né? Traumas vivenciados, mas o estresse, sem dúvida nenhuma, é um dos desencadeantes de determinadas fobias, sim. Tá certo. Bom, para a gente entender um pouco melhor na prática como é que isso funciona, o nosso repórter Vinícius Purgato conheceu um rapaz aqui da nossa região que tem fobia de aranhas. Vamos ver como é que é o dia a dia dele. O Homem-Aranha é um personagem adorado por crianças e até mesmo por adultos devido às histórias dos filmes e desenhos em quadrinhos. Mas por trás do super-herói existe um animal que provoca arrepios. As aranhas, que possuem cerca de 40 mil espécies catalogadas por todo o mundo, estão listadas entre as principais causadoras de fobia nos seres humanos. Lucas sabe bem o que é isso. Por onde anda, os olhos ficam atentos para não ser surpreendido por uma delas. Desde pequeno, que meu pai ele tem também, né, essa fobia. Então desde pequeno eu fui vivenciando isso, né,
da minha mãe falar que ele tinha medo, dos pais dele falar que ele tinha medo, ele mesmo falar que ele tinha medo. E já aconteceu de aparecer aranha lá em casa e ele não sabia lidar com a situação, assim, né? A fobia das aranhas é tanta que ele não consegue sequer olhar para a imagem do animal. Mas quando o contato é presencial, as reações são ainda piores. O principal é esse suar frio, assim, né? Esse gelado. É meio que um formigamento, assim, na perna, na ponta dos dedos também eu sinto. É meio que um arrepio, assim, né? E eu sinto muita aflição. Às vezes quando às vezes alguém está contando, eu imagino a cena e às vezes eu sinto esse arrepio, assim. Eu sinto isso, né, de suar frio, ficar meio em choque mesmo, assim, né, de pensar que a qualquer momento pode subir uma em mim, quando eu vejo uma fisicamente, assim. O jovem, que ainda não procurou a ajuda de um profissional, chega inclusive a ter a vida social afetada por causa do medo. Já deixei de viajar, assim, pro meio do mato por conta disso, assim. Porque além do fato de eu imaginar que possa aparecer aranha e tal, tem também o lance de inseto, que eu não gosto também, que eu já linko com isso. Então afeta, nesse ponto afeta. E mesmo quando aceitou o convite dos amigos, a experiência não foi das mais animadoras. Para dormir, eu dormia assim, eu era o último a dormir, basicamente. Eu dormia pela exaustão mesmo, assim, porque eu não conseguia relaxar de fato. Doutora Taliba, a gente viu aí no caso do Lucas que ele tem uma fobia relativamente comum, ela é até relativamente conhecida, né, pela população, que é a fobia de insetos. Existe algo que determine que tipo de fobia que uma pessoa vai desenvolver, doutor? Existem algumas coisas. Agora, como toda a patologia de ansiedade e psiquiátrica em geral, a etiologia é multifatorial. No caso do Lucas, é interessante que ele falou que o pai dele tem fobia também. E isso é uma coisa que tem um componente genético importante, que quando você tem um parente de primeiro grau que tem um tipo de fobia, a chance de outra pessoa ter fobia, parente, é bem maior, né? E mais uma coisa que ele falou que é interessante, ele falou que ele tem fobia. Ele não falou de fobia, mas por outros insetos, né? Então, geralmente, você tem 75% das pessoas com essa fobia específica, antigamente chamada de fobia simples, possui mais de um objeto ou situação fóbica que desencadeiam esse medo grave, que é diferente do medo comum, cotidiano que todo mundo tem. E doutora Daniela, a gente viu aí, o Lucas ele tem 21 anos. A fobia, ela tem uma idade que ela começa a se desenvolver? A gente falou dessa questão genética, você mesmo já tinha comentado isso anteriormente, o pai tem e agora ele tem também. Mas existe em algum momento da vida que essa fobia ela começa a se manifestar ou isso é independente da idade dela? Pode ser criança ou na fase adulta? Como que isso funciona? Não, o medo, né, o desenvolvimento das fobias, sejam elas específicas, ou uma fobia social, ou uma agorafobia, ela se desenvolve em todos os estágios da vida de um ser humano, desde a tua infância, né, até a vida adulta. Vai depender muito de fatores, como os fatores desencadeantes, como a genética mesmo, como eu já havia dito, algum trauma, alguma situação vivenciada, ou uma ansiedade generalizada e mal administrada pode levar o indivíduo a desenvolver determinadas fobias específicas. E doutora Taliba, como que funciona o tratamento, né? O Lucas e outras pessoas que sofrem de fobia, elas têm um impacto direto no cotidiano. O Lucas fala, inclusive, de eventos, né, de viagens que ele deixou de fazer por medo de aparecer algum inseto, uma aranha especificamente. Como que é feito esse tratamento? A maioria das pessoas aconselha um contato gradual e lento, né, da pessoa desse medo. Mas como que isso funciona, né? Porque o Lucas, ele não gosta nem de olhar a imagem de uma aranha. Então, como é que isso vai ser feito, né, com o paciente?
Às vezes as pessoas esperam 10, 15 anos para começar o tratamento. E aí já outras coisas começaram a acontecer. A pessoa tem lá uma fobia e não busca tratamento, né? Aí essa fobia pode evoluir para um quadro depressivo, pode evoluir, por exemplo, para um uso de drogas, particularmente o álcool. E aí quando chega para a gente fazer o diagnóstico, né, a coisa já evoluiu bastante, né? E é importante a gente estar conversando e falando sobre isso, porque uma vez que a gente tem o diagnóstico, que às vezes não é simples fazer, aí você pode começar um tratamento, que basicamente o que se tem na literatura, né, e o que a Daniela pode falar super bem, é a terapia cognitivo-comportamental. E outra coisa importante também é o remédio. Geralmente, a associação das duas coisas. Quando a gente tem um diagnóstico de fobia, que não é uma coisa simples fazer. Bom, a gente já vai falar com a doutora Daniela a respeito da terapia, mas a parte medicamentosa sempre é uma parte que assusta muita gente, principalmente por ser algum medicamento psiquiátrico, né? Como que é feito esse tratamento? Normalmente os transtornos de fobia são tratados com antidepressivo, doutor? Tem um período de tempo que a pessoa normalmente vai ter que usar esse medicamento? Como que isso funciona? Então, esse nome é bem danadinho, porque é antidepressivo, contra depressão. Mas, na verdade, os antidepressivos que a gente busca, que a gente dá para tratamento, eles são, na verdade, remédios para a ansiedade. Aquela ansiedade que a pessoa sente em contato com o objeto fóbico é um sintoma, causa sofrimento. Aos poucos isso vai provocando, como o Lucas falou, ele deixa de fazer várias coisas, ele deixa de ter contato social, ele fica pensando naquilo o tempo todo. Então, quando você tem um diagnóstico preciso e a pessoa tem a manifestação desse sintoma de ansiedade, antigamente se usavam os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, que eles têm um efeito de dependência e tolerância. Então, hoje se usa os antidepressivos, né, com um efeito ansiolítico, né, que tem uma relação com dosagem, que tem efeito com o tipo do remédio, né? E aí você pode usar bastante tempo, ele não dá dependência, ele não dá tolerância, e aí a pessoa pode viver melhor, com mais qualidade de vida, sem tanto sofrimento. Agora, é importante o remédio e a terapia particular e específica para essa dificuldade. E como que funciona a terapia, né, doutora? Cada um, como o doutora Taliba bem lembrou aqui, desenvolve um tipo de fobia diferente, um medo diferente. Como que a terapia, ela entra, né, nesse cenário? Como que funciona? Muitas vezes o paciente já chega ao consultório com a queixa principal sendo essa fobia específica, né? Agora, em muitos outros casos, o paciente chega nos verbalizando inúmeros sintomas físicos e psicológicos, né? E dizendo que a vida dele está sendo extremamente comprometida. E aí chegamos à conclusão, né, através dos nossos encontros, de que aquela pessoa desenvolveu uma determinada fobia. Feito esse o diagnóstico, o nosso tratamento se divide em vários aspectos visando o controle da ansiedade, né? Então, o que nós precisamos fazer é diminuir o nível de ansiedade daquele paciente. Então, o que nós recomendamos a ele? Nós recomendamos exercício de respiração profunda, né? Onde a pessoa vai procurar através desses exercícios. Então, nós fazemos o exercício com o paciente no consultório. Então, ele vai inspirar, né, e expirar vagarosamente, visando acalmar-se, né, oxigenar melhor o seu cérebro para ele conseguir pensar com mais clareza e ter a certeza de que aquele objeto ou aquele estímulo não é tão amedrontador quanto parece, né?
Trabalhamos com a dessensibilização sistemática, que pode ser feita em loco com o paciente ou algo que nós podemos fazer, que o paciente faz com o terapeuta e paciente, né? Fazemos uma dramatização das cenas. Então, por exemplo, o paciente tem medo de aranha. Então, a gente tenta fazer uma dramatização ali no nosso consultório, como se tivesse uma aranha ali presente. Né? Como seria a reação dele, o que ele faria, né? Então, quando ele vê aquele estímulo fóbico, o que ele pensou no primeiro momento, o que ele sentiu e como ele se comportou depois. E vamos trabalhando gradativamente, visando demonstrar ao paciente que aquele estímulo não vai causar-lhe um dano maior do que é aquilo que ele imagina. Né? Por isso que aquele estímulo torna-se tão aversivo. Então, trabalhamos com o relaxamento, trabalhamos com a dessensibilização sistemática, né? Exercícios de respiração profunda. E o relaxamento que nós mais utilizamos é o relaxamento de Jacobson, onde é trabalhado a tensão muscular. Né? E a gente ensina, através desse relaxamento ao paciente, identificar quando aquela tensão dele está chegando a um extremo. Uhum. Tá? São os tratamentos mais específicos. E quanto tempo normalmente isso dura, né, doutora? Quando o paciente, a partir do momento em que ele é diagnosticado e começa com essa terapia, obviamente em alguns casos com a ajuda de medicamentos, quanto tempo isso dura para que o paciente perceba aí uma melhora na qualidade de vida dele com relação a esse medo, essa fobia de determinados objetos? Então, isso é uma pergunta muito frequente, né, nos nossos consultórios, mesmo porque a pessoa visa uma melhora o mais rápido possível. E por ser uma pessoa ansiosa, é natural que ela nos questione sobre o período que ela ficará conosco. Mas isso dependerá muito do entrosamento, do vínculo que foi criado entre paciente e terapeuta, do quanto o paciente demonstra-se disponível a colocar em prática no dia a dia dele aquilo que está sendo falado dentro das nossas sessões. Então, o período de tratamento vai depender muito do próprio paciente, né? Da sua idade, né? A pessoa precisa levar o tratamento a sério, precisa não faltar às sessões de psicoterapia, né? E depende muito do envolvimento do terapeuta-paciente. Inclusive, um dos medos que é super comum é o medo de voar de avião. A nossa repórter Rafaela Ribeiro foi conhecer uma pessoa aqui da nossa região que tem problemas toda vez que precisa fazer uma viagem. Vamos dar uma olhadinha na história dela. Ele é considerado o meio de transporte mais seguro que existe. Mas ainda assim, cerca de 40% da população adulta tem medo de viajar de avião. A junção de duas situações, estar nas alturas em um ambiente totalmente fechado, ocasiona pânico em muitas pessoas. Eu acho o avião lindo, tudo que é de bom eu vejo no avião, mas não é para mim, eu acho. Mesmo com muito medo de voar, Rosimeire insiste em viajar e os sintomas da fobia já começam a aparecer a partir da compra da passagem aérea. Acordo à noite, tenho frio na barriga, meio que desespero, agora não tem volta, coisas normais de quem tem medo, quem tem fobia. Como a irmã da professora mora fora do país, todo ano ela coloca o pânico na mala e embarca. Eu fico muito mal, eu não consigo relaxar, eu não consigo me mexer dentro de um avião. É muito triste. Superar o medo é algo que Rosimeire já sabe que não vai conseguir. Então, algumas ações, como sentar sempre no corredor e viajar acompanhada, permitem que ela tenha, na medida do possível, uma boa viagem. Eu vou ao médico, eu peço um remédio, eu compro esse remédio, eu subo no avião, geralmente eu viajo à noite para ter em viagens longas. Eu tenho esse tempo, então eu entro, janto, tomo meu remédio e acordo no meu destino final.
Doutora Taliba, a gente viu aí que o caso da Rosimeira, ela adota alguns procedimentos, aí, algumas rotinas, para tentar transformar a viagem numa coisa um pouco menos medrosa, né? Um Sim. pouco menos desagradável. Sim. Essa conduta seria realmente a ideal para esses casos? Obviamente, ela não deixa de viajar, apesar do mal-estar que ela sente, ela não deixa de viajar, mas ela toma aí algumas providências. Seria realmente essa postura adequada para as pessoas, como a gente viu na reportagem, muita gente tem medo de andar de avião, para essas pessoas essas dicas seriam válidas aí? Claro que não dá para a gente ter a certeza, porque é um fragmento, mas eu achei o exemplo bastante interessante para a gente poder desenvolver aqui na conversa. A princípio, ela não está tratada e ela está sofrendo bastante. Uma confusão frequente que existe nas pessoas é o tal do uso do remédio. Isso não é só em psiquiatria, pode ser pneumologia. O que faz mal não é o uso do remédio. O que faz mal é a pessoa estar sintomática. Pelo vídeo, deu para ver que ela estava sofrendo, né? E todo ano ia sofrer, tomava o remédio e sofria. Então, a princípio, ela poder fazer um tratamento medicamentoso legal associado com uma psicoterapia. E aí ela vai poder lidar com medo de uma forma legal. É uma situação crônica que ela tem, muitos anos. Ela pode ter outros quadros diagnósticos que são desdobramentos da fobia, como, por exemplo, uma depressão, que não foi mencionado. Agora, ela tomando o remédio adequadamente e podendo fazer uma terapia legal, podendo enfrentar o medo dela, e aí ela vai poder ter uma vida mais plena, com os familiares. Você vê, a irmã dela mora fora, toda vez é um tormento, toda vez que ela Deveria vai... ser uma delícia, né, doutora? E você vê que ela tem a ansiedade antecipatória clássica, né? Já fica sofrendo 2 meses antes. Não é para sofrer assim, a gente foi feito para viver feliz, não é um mar de rosas, mas feliz, sem esses sintomas, né? Um outro tipo de fobia que a gente ainda não comentou aqui, doutora, é a questão da fobia social, que também atinge um número grande de pessoas. Qual que é a diferença, né? O que caracteriza exatamente esse tipo de fobia? A gente falou de insetos, de avião, que são fobias comuns, mas e a fobia social? Como que ela se define? A fobia social, nós temos encontrado com muita frequência no consultório, principalmente entre os adolescentes, né? Onde as crenças e os valores daquele pré-adolescente, né? Está muito enraizado e a pessoa tem aquela crença muito forte dentro de si de que tem que ser aceito por todos em tudo que faz, né? Então a pessoa muitas vezes não tem assertividade, tem uma baixa autoestima, né? E aí perde muito a sua naturalidade. Parece que a pessoa acaba se comportando sempre querendo agradar alguém. Ela desenvolve uma esquiva muito grande, né, de encontros sociais, mesmo que sejam encontros com poucas pessoas, mesmo que sejam aniversários entre a família, né? Só de saber que terá outras pessoas e que ela terá que interagir, aquele encontro, né, aquela festa que deveria ser agradável, estaria comemorando o aniversário de alguém, passa a ser extremamente aversivo. Porque o medo de estar sendo avaliada, né, o medo de o que as pessoas vão pensar dela, isso acaba prejudicando a sua qualidade de vida. Muitas vezes o adolescente evita estar presente, inventa mentiras, né? Ai, não vou poder ir no seu aniversário porque eu vou estar viajando. Ai, minha mãe está doente, não tem como estar me levando, né? Então a gente vê que a pessoa acaba se isolando socialmente, e todos nós sabemos que a vida social, desde que ela seja regrada, não seja algo tão exagerado, é extremamente importante, né? Estar entre as pessoas, ter amigos, né? Saber socializar-se. E nós, através da psicoterapia, conseguimos resultados surpreendentes e extremamente eficazes
no que se refere ao tratamento da fobia social. E a fobia social, o tratamento é o mesmo, né? Assim como você disse, doutora, o ser humano é um ser social, né? Não existe como você passar a vida toda sem um contato com alguém, e principalmente nessa fase, né, da pré-adolescência, assume um papel ainda mais importante, né? O tratamento nesses casos, ele é feito da mesma forma do tratamento dos outros tipos de fobia? Sim, exatamente, da mesma maneira, através da dessensibilização sistemática, né? Através do relaxamento, das nossas intervenções psicoterápicas, exercícios de parada de pensamento para ter controle sobre a ansiedade, tudo mais. O tratamento é o mesmo. Tá certo. A gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, para quem está nos assistindo, que tem algum tipo de medo, que suspeita que seja uma fobia, ou que a vida está passando por momentos difíceis justamente por não conseguir lidar com esse tipo de situação, queria que vocês deixassem aí um conselho de onde procurar ajuda, como procurar ajuda, e não precisa ter medo de procurar ajuda, para que essas pessoas consigam uma qualidade de vida um pouco melhor. Doutora Thalíba. Vou pegar um link e para tentar associar com essa pergunta. O diagnóstico de fobia é um diagnóstico clínico e, pensando na medicina como uma arte de fazer diagnóstico, tem que passar por um profissional legal. Uma criança pode manifestar a fobia, mas de uma maneira diferente. Não tem a ansiedade e medo. Pode ter muito choro, comportamento de agarrar-se, ficar imóvel, né? E uma outra fase da vida que é importante, muito importante para a fobia social, que a prevalência é alta, é com as pessoas mais velhas, que esse comportamento pode entrar como a pessoa ser um pouco mais tolerante. Não, eu não vou porque eu não gosto, porque eu não me sinto bem, mas eu gosto de ficar aqui em casa. Isso pode estar mascarado por questões clínicas, né? de pressão alta, e isso fica, a pessoa deixa de fazer um tratamento em qualquer fase da vida para viver melhor, para ficar bem. Tá certo. Doutora Daniela, seu conselho aí para quem tem medo aí e precisa pedir ajuda? Eu acho que é importante a pessoa perceber o quanto esse medo tem prejudicado o transcorrer da vida dela, né? Como a reportagem demonstrou, essa pessoa viaja, né? Felizmente ela entra no avião, mas com muito sofrimento, né? Então, tudo aquilo que nos gera um sofrimento muito intenso, tanto para a própria pessoa, quanto para aqueles que estão ao redor dela, quando a pessoa percebe que a qualidade de vida dela está extremamente prejudicada, ela precisa se conscientizar de que tem tratamento sim, né? E que ela pode melhorar muito isso através da psicoterapia e, quando necessário, da medicação, né? Caso haja necessidade, para que ela tenha uma vida mais feliz e menos pesada. E sem medo. E sem medo. Tá certo. Doutora Daniela, doutora Thalíba, obrigada pela presença hoje de vocês aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês aqui. Sejam sempre muito bem-vindos com a gente. Obrigada novamente. Obrigada a você. Obrigado a você. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!